Olá, amigos. Insultos, ódio, o desejo de se impor à sua custa, é isso que cada um de vós já encontrou na vida ou voltará a encontrar. Neste vídeo, vão aprender sobre 3 formas de reagir, como se comportar em tais situações. O que fazer? E vou expressar imediatamente o primeiro e óbvio facto, com o qual é difícil argumentar, é se percebido da forma como se tenta posicionar. Se chocar deliberadamente a sociedade, fizer coisas provocatórias, por exemplo, ser homem, usar roupas femininas ou de alguma forma exibir as suas diferenças em relação aos outros membros da sociedade, não se surpreenda se isso provocar outras pessoas a atacá-lo. As reações podem ser diferentes: ridículo, interesse, ou até o chamado bullying, cancelamento em massa, ataques em massa, ódio que chega ao nível de hostilidade em massa. Assim, vamos estabelecer um facto óbvio: o melhor insulto é precisamente aquele que nunca aconteceu. Ou seja, a prevenção, o alerta para situações de conflito é o mais eficaz que pode ser. Primeiro, se posicionar corretamente na sociedade, num grupo social competitivo, então as pessoas que o rodeiam representantes desse grupo não vão querer gozar consigo, insultá-lo ou tentar impor-se. Por vezes, sair-lhe-á mais caro, ou a piada deles falhará, ou conseguirá transformar qualquer piada numa vantagem. E quem tentar brincar será considerado louco. Os agressores geralmente sentem estas regras psicológicas do jogo de forma muito subtil, pelo que posicionar-se corretamente é uma das precauções mais importantes que evitarão insultos e ódio. Isto não dá uma garantia total de que alguma pessoa anônima não escreverá um comentário desagradável na internet ou escreverá ódio para si numa rede social usando uma conta oculta. Mas ainda assim, posicionar-se em proporção à sociedade em que se encontra é um conceito muito amplo que inclui o que transmite, o que diz, e a sua aparência, comportamento, maneiras. Na comunicação, os primatas prestam atenção principalmente à aparência, cheiros, cor do cabelo e assim por diante, ou seja, aos atributos externos. Se, por exemplo, o primeiro-ministro ou presidente de qualquer país veste roupa suja e desleixada, fica todo sujo, veste trapos e tenta entrar, por exemplo, num restaurante caro ou num local público de elevado estatuto, um museu, um teatro, então a segurança provavelmente não o deixará entrar, com base em atributos externos. É assim que funcionam as interações entre os representantes da espécie Homo sapiens. Mesmo que a pessoa tenha um estatuto muito elevado na sociedade, ao esconder atributos externos, irá inevitavelmente anular esse estatuto aos olhos dos outros. Deixe-me dar um exemplo, uma história famosa que aconteceu há cerca de 100 anos em Londres. Então, um marajá indiano muito famoso e rico, Jai Singh, ficou muito insultado. Este sujeito adorava andar por Londres entre as pessoas comuns, com roupas de pobres, e um dia encontrou um estende de automóveis Rolls-Royce. Naturalmente, não o deixaram entrar ali, porque o tomaram por um mendigo sem abrigo, um índio sujo e pobre. Ele, claro, ficou muito ofendido e no dia seguinte voltou para se vingar. Vestido com roupas caras, como um rei, acompanhado de seguranças, veio novamente a este estende de automóveis. Desta vez, a equipa do salão cumprimentou o marajá com todo o respeito e honra possíveis. Vendo que tipo de visitante era, até lhe estenderam um tapete vermelho. No entanto, isto não ajudou a empresa Rolls-Royce. Este indiano comprou 6 dos carros mais caros desse dia e enviou-os para sua terra natal para remover o lixo e as fezes das fossas da sua terra natal, no seu município natal. Imaginem só o dano que este acto causou à imagem da empresa. À medida que o boato se espalhava por Londres, pelo mundo, a marca de automóveis mais cara começou a sofrer perdas. Quando algum britânico ou americano rico quis comprar um modelo prestigiado e mais moderno de Rolls-Royce, todos à volta se riam e perguntavam: é este o modelo que se usa na Índia para limpar casas de banho e transportar cocô? Os representantes da empresa Rolls-Royce tentaram por diversas vezes pedir desculpa ao indiano, a Jai Singh. Deram-lhe vários carros, vieram desculpar mais do que uma vez. Depois disso, o conflito foi finalmente resolvido e os carros foram retirados das ruas da Índia. Esta história é conhecida por muitos e é frequentemente contada num contexto socialista. No sistema da mitologia socialista,
sobre como, supostamente, todas as pessoas são iguais, que bom indiano ele é, como fez a coisa certa, que deu uma lição aos britânicos arrogantes, aqueles capitalistas da empresa Rolls-Royce. Porque, supostamente, uma pessoa deve ser percebida pela sua alma, pelas suas qualidades interiores, e não pela sua aparência. Tipo, os guardas deveriam ter dado até a um mendigo sujo e esfarrapado a oportunidade de entrar. Mas se pusermos de lado todos estes mitos ideológicos e considerarmos a verdade da vida, então os guardas, claro, fizeram a coisa certa. Um mendigo podia sujar os modelos de automóveis no showroom, assustar os outros visitantes com a sua aparência e o cheiro correspondente de uma carroçaria suja. Isto não era essencialmente um insulto. Os hindus consideravam um insulto o que é natural numa sociedade humana em que a aparência elegante de uma pessoa é o primeiro marcador social. Há um ditado que tem uma razão: eles encontram-te pelas tuas roupas, mas despedem-te pela tua mente. E este indiano rico era apenas um provocador, entrou deliberadamente em conflito, conduzindo uma experiência social vestindo-se com roupas de mendigo. O que é que ele fez e levou aos resultados correspondentes? E o que é que ele realmente queria? Para cada estatuto, a sua própria aparência. Roupa, aparência, este é um tipo de ferramenta inventada pelo homem, para que as pessoas não entrem em situações tão estúpidas. Portanto, quer se goste ou não, confortável ou não, mas se um funcionário de um banco ou um professor, um médico, então não se pode vir trabalhar em trapos, em calções, num estilo de roupa desportiva. Existem normas de decência na sociedade. E se ofender que as pessoas sejam primatas e usem estes marcadores sociais é estúpido, é míope. O mundo não é ideal, não consiste em pôneis cor-de-rosa, como acreditam os socialistas. Contraria a essência biológica do Homo sapiens e de muitos animais em geral. Aliás, muitos outros animais também possuem este sistema evolutivamente construído de marcadores de estatuto. Por exemplo, as galinhas têm todo um sistema hierárquico, onde as galinhas mais velhas e prestigiadas debicam primeiro os grãos, enquanto as mais novas lhes cedem. Ou um galo, quando vê galinhas, é obrigado a dar-lhes comida, e só depois a desfrutar ele próprio. Este sistema biológico foi construído ao longo de séculos, milênios, milhões de anos de evolução. Vou contar-lhes outra história muito instrutiva da vida, que aconteceu com um dos meus conhecidos, um amigo. Não o vou nomear para que não se reconheça nesta história. Não interessa. Então, este meu amigo tem uma visão muito específica do mundo em relação às relações entre homens e mulheres. Há pessoas que são chamadas de misóginas. Então, este meu amigo, tendo tais convicções, tentava sempre verificar as raparigas com quem saía. Quando marcava um encontro com uma rapariga, usava deliberadamente roupas baratas, nunca usava carro. E quando falava com as raparigas no encontro, dizia sempre que trabalha como um simples operário numa fábrica, vive com a mãe e tem muito pouco dinheiro. Naturalmente, passado algum tempo a rapariga desiste dele e relação deles não resulta. Na verdade, o meu amigo está a sair-se muito bem financeiramente, é um rapaz trabalhador, tem a sua própria casa e o seu próprio carro. Mas estas crenças fazem-no receber a confirmação das suas teorias todas as vezes. Cada vez que acabava com uma rapariga assim, entrava no seu Mercedes caro, ao passar pela rapariga, acenava com a mão. Tipo, todas as mulheres são gananciosas, só conhecem homens por dinheiro. E depois disso ele adora contar estas histórias a todos os seus amigos. Tipo, como as mulheres são egoístas, como todas elas são más. Isto é, o meu amigo está constantemente a procurar obsessivamente a confirmação das suas teorias. E ele, essas confirmações, claro que sim. Se procurarem merda nas pessoas, só encontrarão essa mesma merda. Sabem, há um ditado tão sábio: os sonhos dos otimistas tornam-se realidade, e os pesadelos dos pessimistas tornam-se realidade. Aproximadamente pela mesma razão, o rico Maharaja jaz sim desta forma. Por que organizou estas provocações? Procurava a confirmação das suas ideias mitológicas e ilusórias. Muitos socialistas cometem aproximadamente o mesmo erro. Não têm em conta a biologia e a natureza humana.
Não tem em conta que na prática só o sistema capitalista pode funcionar eficazmente. Ao vestir-se como um homem pobre, Jaicin provocou antecipadamente uma situação em que os seguranças do centro automóvel não o poderiam tratar de forma diferente. Assim, a aparência, o posicionamento, nas pessoas é o factor mais importante do estatuto social. Por exemplo, um médico não pode usar roupa muito barata, um relógio barato, não é recomendável visitar lojas e hipermercados muito baratos, pois isso pode diminuir o seu estatuto aos olhos dos outros. E as pessoas simplesmente deixarão de ir a tal médico. Por isso, o posicionamento é a primeira coisa que todos devem prestar atenção. Se posicionar, por exemplo, como banqueiro, é uma história, mas se posicionar como atleta, é uma história completamente diferente. Se já teve um primeiro encontro com uma rapariga, então não deve despejar nela toda a informação negativa sobre si, dizer-lhe que não teve sucesso, que não tem dinheiro, que vive com a sua mãe. Claro que isso vai assustar imediatamente uma rapariga normal. Porque ela é evolutivamente concebida de tal forma que quer ver um homem bem-sucedido e ativo como o pai dos seus filhos, que seja capaz de proteger os futuros descendentes, alimentá-los, resolver problemas e não os criar. E não há nada de invulgar nisso. É estúpido indignar-se com coisas óbvias da vida, é estúpido resistir à biologia. Por isso, é muito importante distinguir entre insultos, o sentimento de ser insultado e críticas. A crítica é dirigida ao que ainda pode ser melhorado de alguma forma. E um insulto coloca sempre uma coisa em primeiro plano, retirar estatuto e trazer sofrimento àquele que é insultado. Se alguém diz, és demasiado gordo ou danças mal, então isso é mais uma crítica do que um insulto. Porque, em teoria, é possível perder peso e aprender a dançar bem, se realmente quisermos. Mas se alguém é chamado de aberração, de pessoa desajeitada, então isso é mais como um insulto. Porque já é impossível de corrigir, o rótulo já foi pendurado, se dizem idiota, tolo, um erro da natureza, então isso já não pode ser corrigido. Depende pouco de si. Portanto, isto pode ser chamado de insulto direto. Embora, claro, muito dependa do contexto. Quando misturamos críticas construtivas e insultos, só podemos provocar um conflito nós próprios, atiçar o fogo de uma luta. Por que é que as pessoas usam uma ferramenta como os insultos? Sim, esta é precisamente uma ferramenta única para a interação entre primatas num grupo. Esta ferramenta evoluiu com o propósito de fortalecer a hierarquia e o domínio. Em biologia, este é o sistema de submissão-dominância nas comunidades animais. Esta é uma parte muito importante da vida animal porque ajuda a regular o direito preferencial à alimentação de acordo com a hierarquia. Como já referi, por exemplo, as galinhas têm esta coisa, as galinhas adultas e velhas têm o direito preferencial de debicar os grãos primeiro, em comparação com as galinhas mais jovens. Estabelecem-se diferentes tipos de hierarquia entre os animais da natureza, gênero, idade. O Homo sapiens, neste sentido, não é exceção à regra. Se alguém se esqueceu do curso de biologia da escola, permitam-me que vos recorde, os humanos pertencem à espécie Homo sapiens, à ordem primatas, à família hominídeos, à classe mamíferos, ao subfilo vertebrados, ao filo cordados e ao reino animais. Evolutivamente, o mecanismo foi construído com o objetivo de garantir que os indivíduos não estavam constantemente a descobrir quem se iria alimentar primeiro, para que não se atropelassem ou se matassem uns aos outros. Assim, o modelo econômico capitalista é também uma forma de consolidar este modelo hierárquico natural nas relações econômicas. E para além do dinheiro conhecido, as autoridades podem também utilizar os insultos e as tentativas de autoafirmação em detrimento de outros indivíduos da população como ferramenta para construir este modelo. Este não é um modelo único. Todos vocês já ouviram o princípio humorístico do galinheiro aplicado às pessoas: bicar no mais próximo, cagar no de baixo. Só nos humanos o sistema é construído com base em certos marcadores de estatuto: roupas, smartphones, joias feitas de metais preciosos, carros, fábricas e navios. Em novos grupos masculinos e femininos, recém-formados, nos primeiros dias de comunicação, é de alguma forma aceite brindar uns aos outros, brincar, sentir os recém-chegados. Primeiro lançam uma piada leve ou um insulto leve e observam qual será a primeira reação.
Qual é o estatuto dessa pessoa? Será que ela se oporá? Será que defenderá o seu estatuto? As pessoas, como a maioria dos primatas, verificam a classificação umas das outras, esclarecem quem é de classificação elevada e quem é de classificação baixa. Um macho de alta patente ou uma fêmea mais experiente geralmente já durante as primeiras semanas de comunicação num grupo coloca-se um pouco mais alto do que os outros, uma vez que lutam com sucesso contra todos estes insultos. Este é um período de adaptação, como acontece com todos os animais. Num novo grupo, deve sempre ser construída alguma nova hierarquia. Aliás, em diferentes países, em diferentes culturas e até em diferentes faixas etárias, os critérios para o que é permitido durante esta rotina são completamente diferentes. O que é permitido num grupo de adolescentes não é permitido numa comunidade de idosos. O que é permitido, por exemplo, na cultura europeia não é permitido na cultura asiática. O que é considerado uma piada inofensiva num país é percebido como normal, mas noutro país a mesma piada será mortalmente ofensiva, no sentido literal da palavra. Pode até ser morto por uma piada descuidada. É preciso ter muito cuidado quando se viaja para países com uma cultura diferente, porque nem sempre se compreende como a hierarquia entre as pessoas é realmente construída lá. Os insultos são uma forma peculiar de elevar o seu estatuto à custa de outra pessoa, isto é, de obter, de lhe tirar um recurso invisível. Não para criar algo novo, não para produzir um produto, bem ou serviço útil, mas para tirar um recurso existente a outra pessoa. Por norma, há mais rudeza e insultos nos países atrasados, economicamente subdesenvolvidos e nas sociedades arcaicas. Precisamente porque é difícil criar aí valor acrescentado. É mais difícil criar algo de novo e útil. Em tais sistemas, só resta um caminho: selecionar e dividir. E é precisamente por isso, aliás, que as ideias de esquerda são muito populares em tais sistemas. Ideias sobre como tirar algo a alguém e dividir de forma justa. A justiça uniforme para todos não pode ser alcançada de uma só vez. Falei sobre isso em detalhe num dos meus vídeos neste canal. Assim, quando você, por exemplo, tenta insultar ou humilhar alguém, tenta inconscientemente tirar o estatuto social a essa pessoa e adicioná-lo a si. Assim, existem 3 formas principais de reagir aos insultos. A primeira é ofender-se, a segunda é congelar, a terceira é exagerar, contra-atacar ou transformar um insulto numa piada. A pior forma é a primeira, ficar ofendido e excitado. Na nossa cultura, a agressão direta e aberta, bem como a resposta ativa, não são aceites. Ou seja, bater numa pessoa em resposta, por exemplo, com um soco na cara, é errado. Isto será seguido por uma punição severa e criminosa. Mas, por vezes, estes fatores restritivos enfraquecem nas pessoas, as cortinas, como se costuma dizer, caem e a primeira reação biológica é lutar ou fugir. Mas quando alguém o insulta, significa que está a tentar tirar-lhe o estatuto. E juntamente com o seu estatuto, está também a tentar tirar-lhe o direito à alimentação, à oportunidade de se reproduzir, ao acesso às fêmeas, por exemplo. Ou seja, esta é uma ameaça real. O corpo percebe isto como uma ameaça real a si mesmo, são produzidas hormonas do estresse e ocorrem alterações no corpo a nível de órgãos, tecidos e bioquímicos. E algumas pessoas respondem aos insultos fazendo coisas absolutamente erradas, das quais não só se envergonharão mais tarde, como também podem acabar na prisão. Por magoarem e espancarem outras pessoas. Muitas vezes, isso só fará com que perca o seu estatuto, ou seja, não poderá defendê-lo dessa forma e existem apenas algumas situações em que este método de resposta pode, em teoria, ser eficaz. Isto só é possível durante algumas ações militares, mas em tempo de paz, em 99% das situações de conflito, no dia a dia, este método só o prejudicará. Mais tarde, você próprio, arrepender-se-á de ter respondido aos insultos desta forma, com agressão. O segundo método é o chamado entorpecimento, a ausência de qualquer reação, não reagir ao insulto de forma alguma, como se ele não existisse. Ignorância completa. A reação de congelamento é um dos mecanismos evolutivamente desenvolvidos, uma reação biológica a um estímulo extremamente forte.
Este comportamento tem sido descrito na ciência biológica em muitas espécies animais. E muitas vezes pode dar frutos. Está a ser insultado, mas apenas olha para eles com um olhar indiferente e permanece em silêncio. Não se ri, não tenta responder, mas apenas olha com indiferença e distanciamento para um ponto. Na maioria das situações, este é provavelmente um dos padrões de comportamento mais eficazes. Seria mais correto, claro, empenhar-se na prevenção de conflitos, construindo seu posicionamento adequadamente, que é o que falamos. Mas se esta situação de conflito já surgiu, então o mais correto a fazer é congelar. Permanecer em silêncio e indiferente. Se explodir, reagir violentamente a insultos, tentar responder, então muitas vezes parece ainda mais ridículo e absurdo. Com um elevado grau de probabilidade, sairá a perder, ainda mais ridicularizado e humilhado. A terceira forma é aceitar o insulto, exagerá-lo ou invertê-lo, extingui-lo, eliminando a agressão pela raiz. Ao fazê-lo, parece estar a mostrar: o meu estatuto é tão elevado que até posso gozar comigo próprio. Mostra que isso não o incomoda minimamente. Vire tudo ao contrário e use isso a seu favor. Isto funcionará especialmente bem com um insulto fraco, com rudeza moderada e leve. Por exemplo, dizem: estás louco. E em resposta dizes: sim, sou assim, sou louco, a 100%, é melhor não brincares comigo. Ou outra opção é transformar tudo num trocadilho. Ou contra-atacar. Ao concordar com o agressor, parece desarmá-lo, ele não quer desenvolver mais este tópico. Ele estava a contar com a sua resistência, com a sua reação, com as suas emoções, mas você cortou a semente do conflito pela raiz. Como resultado, o próprio agressor pode perder o seu estatuto, e você manterá ou até mesmo fortalecerá o seu. Um contra-ataque bem direcionado, especialmente com humor, pode ajudar a desencorajar o agressor e fazê-lo sentir-se vulnerável. Quando se sente interiormente confiante, é mais difícil ofendê-lo. A capacidade de rir de si mesmo pode ser percebida por aqueles que o rodeiam como autoconfiança. Pode até acrescentar pontos à sua pontuação aos olhos das testemunhas do conflito. Mas este é um método muito perigoso. Se não tem um sentido de humor brilhante e não se sente 100% mestre na oratória, então é melhor optar por ignorar e congelar, ou seja, a segunda forma de reação. E o terceiro método, repito, funcionará em caso de rudeza ou insulto menor, mas não é adequado para brincar e contra-atacar em todas as situações. Quando se está a lidar com um comediante de stand-up profissional ou com alguém treinado em retórica que está na posição de ser um brincalhão, é muito mais difícil responder a estes ataques. Todos vocês se lembram da famosa história quando Will Smith perdeu a paciência nos Oscars e deu um soco na cara de Chris Rock. O showman nas suas piadas magoou a mulher de Will Smith e este decidiu reagir de acordo com o primeiro tipo de reações, ou seja, atacar agressivamente, bater na cara do showman. Normalmente ninguém sai impune. A não ser, claro, que seja uma cena encenada. Em tais situações, uma pessoa sente a desesperança da sua situação e os instintos animais irrompem. É muito difícil magoar um comediante em resposta. Tudo o que disser, ele transformará numa piada e isso só funcionará para aumentar a sua autoridade e estatuto. É por isso que Will Smith escolheu o errado, mas para ele a solução salvadora naquela situação era dar um murro na cara do adversário. Mas tentar responder usando o primeiro tipo faz, geralmente, mais mal do que bem. Tentar contra-atacar ou brincar, exagerar usando o terceiro tipo de reação, isto pode não funcionar em todas as situações. Assim, elenquei 3 possíveis reações a insultos e ódio. Lembre-se que se este insulto estiver algures na internet ou for de pessoas que não desempenham qualquer papel na sua vida, alguns estranhos para si, é melhor ignorá-lo e evitá-lo completamente. O mesmo se aplica a qualquer confronto em que não participa, mas tenta interferir a partir do exterior. Sabe, vou contar-lhe outra história, um incidente trágico que, infelizmente, aconteceu com um dos meus amigos. Quando ele, ainda jovem, regressava já à noite cerrada a uma das zonas residenciais da cidade, ouviu gritos e discussões entre um homem e uma mulher embriagados na rua, perto de uma das casas.
Mais tarde, descobriu-se que eram marido e mulher e que abusavam do álcool há muito tempo. Não conseguiu passar e correu para os separar. Como resultado, foi esfaqueado na parte inferior das costas pelo marido embriagado. Como resultado, o marido e a mulher fizeram logo as pazes. Apenas 5 minutos após o incidente. E o meu amigo conseguiu milagrosamente não morrer de hemorragia e foi levado de ambulância para o hospital com uma facada no rim. Como resultado, o jovem teve de remover o rim danificado. Alguns anos depois, infelizmente, sofreu uma infecção viral e o seu segundo rim falhou. Como resultado, toda a vida do homem foi arruinada, foi sempre a descer. Poucos anos depois de o seu segundo rim ter falhado, adoeceu com outra coisa e, infelizmente, morreu muito jovem, aos 35 anos. Esta é uma história tão trágica que poderia não ter acontecido se ele tivesse sido mais perspicaz e tivesse passado sem interferir naquelas quesilhas de bêbados. Devíamos simplesmente ter chamado a polícia. Muitas vezes, quando vemos um conflito que, à primeira vista, exige a nossa intervenção direta, um marido bate na mulher. Parece-nos que isto é injusto. Em frente, o super-homem corre em seu socorro. Desde a infância que fomos ensinados a ajudar toda a gente sempre, independentemente de quaisquer circunstâncias. Mas assim que olharmos mais de perto, veremos que era a esposa que estava a abanar a sua mala e a tentar bater na cara do marido. O que significa que ela provavelmente não estava em perigo algum. É melhor, como é apropriado, chamar a polícia e não interferir em tais confrontos noturnos por si. Estará mais seguro. Os conflitos e os insultos devem ser prevenidos pela raiz, não provocados, evitados e não tentar heroicamente salvar a sua reputação. Espero que tenha sido instrutivo e útil. Subscreva este canal, haverá muitos outros pensamentos sábios e histórias úteis e instrutivas. Obrigado pela atenção e até breve.